Então, eu queria chamar o primeiro grupo que foi sorteado para apresentar. Eu estou abrindo aqui de novo o aluno web. O primeiro grupo que vai apresentar é o grupo B, que é formado pelo Marcelo Cume, a Lívia Franco e a Aline Mara Pini. Tudo bem? Tudo certo, estamos aqui. Opa. Bem, Vocês podem falar assim, escolher, né, quem vai falar. Quem vai falar, por favor, abre a câmera. Aí eu vou pedir para o resto do pessoal fechar o áudio, tá? Tá bom. Bom, me ouvem bem? Beleza. Certo. Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo B, que é formado pela Aline, pela Ana, pelo Pena e por mim, João. E, para surpresa de ninguém, né, a nossa apresentação será sobre a gestão do projeto desenvolvido na disciplina de projeto integrador, cujo objetivo principal foi promover a análise de potenciais fatores de influência, né, sobre as corridas de táxi do tipo Yellow Cab, né, aqueles táxis amarelos que operam na cidade de Nova York. Mais especificamente, nós construímos uma arquitetura na AWS para fazer a carga dos dados de corridas de táxi, né? E a partir deles, nós criamos dashboards para analisar os principais fatores que oneram as viagens, a flutuação de preços, os horários e as regiões de maior demanda também, né? Bom, mas com isso em mente, né, e nos baseando... Pode passar, Pena, por favor. Bom, mas com isso em mente e nos baseando nas definições do PMBOK, nós definimos que a nossa entrega se caracteriza como um projeto, né? Porque nós realizamos um esforço temporário, né, ao longo de 8 semanas na disciplina. As entregas eram semanais e progressivas. Os professores nos passaram um escopo geral no início da disciplina, né? E ao longo das semanas esses requisitos eram melhores detalhados. Além disso, nós formamos uma equipe de 4 pessoas, entregamos um produto único, né, que são os nossos dashboards, e também entregamos dentro da janela de oportunidade, uma vez que esses dashboards, eles respondem a perguntas relevantes e atemporais, né? E, por fim, a gente também tomou a liberdade de criar um subprojeto dentro do nosso projeto, né? Que era dedicado a criar uma esteira de DevOps, cujo objetivo era justamente facilitar a colaboração do time, né? Ao longo das semanas. Boa noite, pessoal. Bom, já sobre o nosso EAP, nós definimos as atividades separadas em 7 áreas, cada uma com suas atividades, onde as atividades em branco foram realizadas, as amarelas parcialmente realizadas, e em vermelho as atividades que a gente não conseguiu realizar. Pode passar, por favor? Detalhando um pouquinho mais, a gente tem a área de gerenciamento do projeto, com as atividades de definição do escopo e dos objetivos, que foram feitas, né, logo ali na primeira semana do projeto da disciplina. E a gente teve também a arquitetura e infraestrutura, que envolve o desenho da solução e seus recursos, e também as atividades de gestão de dados, como a carga da camada RAW. Pode passar? Bom, em sequência, a gente teve também as atividades sobre processamento da camada Trusted e Analytics, e assim como nas atividades do slide anterior, a gente conseguiu finalizar essas áreas sem maiores problemas. Pode passar, por favor? Já sobre a análise e visualização dos dados, né, nosso time conseguiu aplicar as integrações e realizar as análises propostas, porém, a gente teve algumas dificuldades na construção de visualizações mais complexas no dashboard. Isso não chegou a afetar os resultados da entrega, mas fez com que a gente tivesse visões um pouco mais simples do que a gente esperava. Sobre os resultados, a gente entregou tudo que foi pedido na disciplina, no tempo que a gente tinha hábil, porém, a gente tinha uma intenção pessoal do grupo mesmo, de também disponibilizar uma documentação sobre o desenvolvimento que foi feito, como ele foi feito e tudo mais. Porém, a gente não teve tempo hábil para conseguir fazer essa documentação. Passo a palavra agora para a Aline. boa noite, pessoal. Agora, em relação ao ciclo de vida, em comparação com os métodos adaptativo, preditivo e híbrido, a gente entendeu que o nosso projeto ele melhor se encaixa no ciclo de vida híbrido, por combinar elementos mais presentes na metodologia ágil e outros mais comuns à metodologia preditiva.
Citando um exemplo, nós tivemos uma mistura de planejamento inicial com alguns ajustes iterativos a cada semana, tendo então partes fixas e flexíveis no nosso escopo. Além disso, como semanalmente nós tínhamos contato com os stakeholders, que eram os professores, nós tínhamos feedback sobre os caminhos seguidos, o que diminuía o risco, né, sobre a qualidade e escopo da entrega. E nesse sentido, nós também tivemos fases definidas ao longo do projeto, de acordo com o que era proposto a cada semana pelos stakeholders, que eram os professores. Próximo, por favor. Agora, falando sobre o artigo proposto ao nosso grupo, ele elenca uma forma de aplicar o método Scrum a projetos de Data Science. Nós, então, resumimos nessa tabela do slide os artefatos, cerimônias e papéis propostos. Próximo, por favor. Em sequência, nós comparamos as etapas de aquisição de conhecimento entre o CRISP-DM e o KDD com o que nós fizemos na prática. No nosso projeto, nós não usamos especificamente nenhum dos dois, mas o nosso projeto ele possui elementos em comum, como a exploração, a modelagem e a transformação dos dados. Próximo, por favor. E como crítica, né, segundo o artigo, no uso do Scrum em Data Science, os papéis do Scrum Master e do PO eles são necessários. Porém, no nosso caso, mesmo não utilizando os papéis especificados no Scrum, nós formamos um time de desenvolvedores com experiência técnica necessária para o escopo do projeto e também nós tínhamos uma boa sinergia, o que nos levou aí a uma auto-organização que dispensou os papéis de gestão. Passo a palavra agora para o Pena. Bom, aí falando um pouco sobre aquela tabela de desafios na gestão de projetos de ciência de dados que a gente viu em aula, a gente traduziu ela, como está aqui, e marcou em vermelho os desafios que a gente de fato enfrentou, né, na prática ali, ainda que sejam alguns poucos. Alguns aqui não se aplicavam ao nosso caso, como aqueles relacionados ao modelo de machine learning e tal. Outros a gente lidou super bem, foi tranquilo. Os que a gente marcou seriam a questão da construção de uma equipe mais multidisciplinar, no sentido de talvez contar com alguém mais especializado na área de análise de dados, né, que a gente tinha mais engenheiros. E também a gente teve questão de ajustar as nossas expectativas em relação ao desenvolvimento dos dashboards. Justamente por a gente ter pensado em algumas visualizações mais complexas, aí meio que alguém mais experiente talvez tivesse ajudado, enfim, não estava bem alinhado com o que a gente conseguiria. Pensando em algumas adaptações, né, do que a gente aplicou, né, ao nosso ciclo de vida, algumas coisas que a gente poderia adaptar. A gente levantou 3 pontos que a gente poderia lidar melhor, talvez, né, com uma abordagem diferente. Em relação a esse desafio da expectativa, com uma metodologia mais adaptativa, talvez a gente conseguisse barganhar mais tempo e até fazer essas visões mais complexas que a gente queria a princípio, né? Enquanto que, pensando, né, em uma metodologia mais preditiva, daria para a gente ter planejado melhor, talvez, a equipe desde o início, para contar com alguém de análise de dados, e daria para a gente ter talvez a documentação como um requisito no escopo do projeto, não só como um desejo pessoal nosso, né? Era uma coisa que a gente considera importante, mas não estava pedido. Aí pensando no que a gente faria diferente, né? Em relação à definição da equipe, apesar de tudo que a gente falou sobre ter apontado talvez a falta de uma pessoa especializada em BI, ainda assim a gente não faria essa alteração. Por quê? Né? A gente tinha a opção de fazer um modelo ou um dashboard. A gente optou de propósito em fazer um dashboard, mesmo tendo tanta experiência. A intenção era justamente a gente treinar, né? Aprender, mexer um pouco mais. Até porque modelo a gente fez no ciclo passado, ciclo retrasado, e dashboard é uma coisa que a gente não vê sempre. Outro ponto seria que a gente considerava que seria muito útil a gente ter um backlog com todas as etapas requeridas do projeto, desde o início, né? Mesmo que não tivesse tão bem definida, ainda assim ajudaria. Teve algumas semanas, por exemplo, né, que as nossas sprints, entre aspas, né, que duraram 7 dias, algumas atividades eram feitas muito rápido e sobrava tempo, enquanto outras levavam mais. Assim. Se a gente tivesse um backlog, né, quais seriam as atividades da próxima semana, por exemplo, daria para ter adiantado alguma coisa e sobrar mais tempo no final para fazer alguma coisa mais complexa e tal. Acabou que não tivemos, né? Inclusive, a gente entende também que a parte da documentação, né, o projeto como um todo,
deveria ter isso como uma atividade, né? Porque como grupo a gente considera isso um fator muito importante para deixar de lado. Enfim. E é basicamente isso. Essa foi a nossa apresentação. Agradeço a todo mundo pela atenção e estamos disponíveis para as perguntas. Obrigada, pessoal do grupo, pela pontualidade. Vocês gastaram exatamente 9 minutos. Vocês estão show aí. Então, a gente tem os 5 minutos aqui para responder. Nós temos 3 perguntas do grupo D, da Júlia, da Mona Lisa e do Daniel, tá? Eu vou começar pela primeira, vamos ver se a gente consegue responder mais de uma. Então, por favor, sejam objetivos para que vocês possam, né, terminar de responder todas essas perguntas que estão aqui. A pergunta da Júlia é quais eram os objetivos do projeto e se eles mudaram durante a execução e como que vocês avaliaram se atingiram esses objetivos ou não. Qualquer um pode responder. Bom, os objetivos, aqueles que a gente apontou, né? A gente elencou 4 perguntas que a gente deveria responder, que seriam basicamente como era a composição do preço de uma tarifa no táxi, qual eram os maiores fatores que oneravam, né, esse preço, a variação do preço ao longo dos anos, os horários de pico e as regiões onde tinha mais demanda, como a gente avaliou. Basicamente, no produto final, né, que é o dashboard, a gente conseguiu responder essas 4 perguntas, que era o nosso objetivo inicial, e acho que foi basicamente isso. E mudaram esses objetivos ao longo do projeto ou vocês mantiveram os mesmos? Foram as 4 perguntas iniciais, como eu falei. Desde o início a gente pensou nessas 4 perguntas, que foi o que foi até o final. Bacana. A gente ainda tem tempo para a segunda pergunta, que é da Mona Lisa. Como vocês pensaram em registrar essas lições aprendidas? E se vocês fizeram algum tipo de retrospectiva durante o desenvolvimento? Essa eu posso responder. Como a gente comenta, infelizmente a gente não fez uma documentação, né, formal dessas lições aprendidas. Se eu não me engano, no ano passado os professores pediam um documento, mas esse ano eles não pediram, né, porque acharam que ia ser muito pesado. A gente ficou fazendo só a apresentação como entrega final, né? Mas apesar de a gente não ter escrito nada de documentação, de lição aprendida, 2 lições que a gente tirou desse projeto integrador a gente acabou utilizando no trabalho, né? A primeira delas foi esse subprojeto de esteira de DevOps que a gente acabou fazendo ali. Acabou se tornando um projeto dentro da empresa. A gente criou uma esteira de DevOps para a gente lá também, para projetos internos. Só que daí, desde o primeiro dia, a documentação já foi levada a sério, né? Então, pelo menos dessa vez, enfim, a gente pegou a experiência da construção, mas dessa vez na empresa a gente já fez a documentação certinho. E a outra coisa foi também na hora de decidir ali qual tecnologia a gente ia utilizar em um projeto interno também. E o pessoal estava com receio de utilizar o tal do Glue, enfim, achar que ia ficar muito caro, mas no nosso projeto integrador a gente conseguiu ser bastante econômico ali. O volume de dados que a gente mexeu era, se eu não me engano, chegava a $1 bilhão de registro e no total acho que deu 20 ou 30 dólares ao todo, não lembro exatamente. 14, foi até menos. Então, enfim, a gente adotou uma abordagem ali bem interessante para trabalhar com esse volume de dados, né? Acabou ficando barato. Então, essas lições, apesar de a gente não ter escrito nenhuma delas, né, formalmente a gente conseguiu, enfim, passar através da tradição oral, se pode assim dizer, né? Com o pessoal da empresa, a gente, enfim, levou mais a sério ali quando a gente foi fazer de verdade ali na prática, né? Obrigada, João. Então, quer dizer, não foi bem uma retrospectiva durante o desenvolvimento, você está falando do que vocês tiveram de lições aprendidas e transportadas para o trabalho, né? Fazer então a última pergunta do Daniel, você tem aí 2 minutinhos para responder, que se vocês tinham o escopo bem definido desde a primeira semana, como que vocês não tinham atividades de backlog? O que aconteceu? Eu posso responder aqui? Não sei se alguém mutou. Posso falar sim, aqui rapidinho? A gente sabia o objetivo final, que eram responder as 4 perguntas que a gente elencou, e a gente sabia os dados que a gente tinha. Então, a gente sabia que provavelmente a gente teria pelo menos 3 camadas de dados ali, de gerenciamento dos dados. Mas a gente não sabia, como o Pena disse, quais seriam as entregas semanais. Então,
As entregas óbvias para a gente, que eram as camadas de dados, que era o dashboard, isso existia um backlog. Agora, os pormenores, a gente realmente não tinha como prever, foi uma surpresa na semana. A gente teve, inclusive, uma atividade de cibersegurança que a gente não estava planejando. A gente tinha feito a segurança do nosso projeto, mas a gente não sabia que isso seria um entregável, né? Então, essas entregas que a gente não tinha como óbvias para a gente, né, do nosso lado, realmente acabaram não entrando no backlog porque a gente não sabia que elas seriam cobradas e exigidas. No final, deu tudo certo, a gente atendeu todas essas entregas no tempo preciso, não teve nenhum problema com nenhuma delas, mas a gente não teve backlog para todas, justamente por a gente não saber quais seriam as exigências semanais mesmo da matéria. Legal. Pessoal, então, muito obrigada pela apresentação de vocês, parabéns para o Grupo B.